voltou Tá aqui. também. Boa noite a todos. Hoje é o nosso quarto encontro do projeto de extensão às áreas do operador do direito, coordenado pelo professor Davi. Hoje nós teremos a palestra do advogado Tiago Amério. Agora eu vou ler um pouco do currículo do professor Davi. Ele é professor adjunto de Direito Processual Penal na UF, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela FRJ e coordenador de monitoria do Departamento de Direito da UF de Macaé. Agora eu vou passar a palavra para a Mariana, que vai ser mediadora do evento hoje junto comigo. Boa noite a todos. Agora, quanto ao currículo do nosso palestrante da noite, Tiago Amério é graduado em Direito pela UF Macaé, pós-graduado em Direito Previdenciário e Direito Tributário, mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unirio. Além disso, ele também é ex-professor da Escola de Prerrogativas Fluminense OAB-RJ, bem como vice-presidente da 15ª subseção da OAB-RJ aqui em Macaé. E ele também é advogado na Sociedade Amério e Almeida Advogados. Agora eu passo a palavra para o nosso palestrante. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Com certeza, com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Davi pelo convite, a dizer que é uma honra estar na UF, voltar para a UF, permanecer na UF, assim, é sempre algo que, de fato, eu faço com muita honra, né, pelo fato de ter sido já aluno e, inclusive, professor. Então, isso aí realmente faz parte do que eu sou. Então, eu quero agradecer o convite e me colocar à disposição sempre que precisar. Bom, em relação à dinâmica, eu não sei exatamente se vai ter uma pergunta no meio, até quero deixar à vontade, caso tenha, para ser um pouco mais dinâmico, não ser uma coisa unicamente de cima para baixo e unilateral. Então, queria deixar assim, à vontade as organizadoras aí, a Juliana, a Mariana, o professor Davi, de interromper, isso aí não tem problema nenhum, a ideia é construir em conjunto, né, pela maiêutica, que é o que eu acredito, né, o método socrático, o conhecimento. Não acho que é uma coisa imposta, tá? Então, quero deixar claro aí que, caso tenha alguma intervenção, é um prazer aí poder colaborar. Bom, eu vou seguir um pouco do roteiro, inclusive, que o professor Davi me passou, mas vou contar um pouco, assim, como que a gente chega, né, mais ou menos do que é hoje em relação à minha... vamos dizer, profissão, a minha posição. Isso não começa necessariamente após a graduação, ou na hora da pós-graduação, ou mesmo no dia a dia, depois de você jurar, né? No caso aí, quem pretende ser advogado, e eu vou falar algumas especificidades em relação a isso. Na verdade, isso começa muito antes da graduação e com várias incertezas. Então, você não tem certeza no momento que faz um vestibular, ou hoje o Enem, e amanhã talvez um outro tipo de modelo, qual profissão seguir. Por isso que eu quero parabenizar, inclusive, esse projeto de extensão. Nós, na minha época, não tivemos essa oportunidade de ter projeto de extensão, e eu me lembro só de uma palestra, inclusive da OAB, da falecida Andréa Meirelles, que foi presidente aqui da Ordem dos Advogados do Brasil de Macaé, que ela fez um ciclo de palestras jurídicas. Foi a única oportunidade que eu tive, a rigor dentro da universidade, de saber um pouco sobre os outros campos do direito. Aí foi uma pessoa que foi diplomata, outra era procurador da República, um era advogado, juiz, defensor, promotor. Aí, ali naquele lugar, dentro da universidade, em 5 anos de graduação, foi o único momento que eu tive assim, contato pela faculdade, pela universidade, com essas possibilidades. Então, eu queria parabenizar aí mais uma vez esse programa de extensão, porque, de fato, é essencial a gente saber que existe esses outros operadores do direito, as dores desses operadores, quer dizer que nem tudo são flores, que tem problemas, que as pessoas ficam doentes, e tudo que tem qualidades de vida diferentes,
mas que também tem as partes benéficas, que tem também as flores, que eu acho que, de fato, vai ser o que eu vou focar mais em relação à advocacia aqui, tá certo? Mas isso começa muito antes da graduação, começa no momento que você vai prestar um vestibular ou o Enem. Na medida que você começa a graduação, eu ressaltaria, assim, a monitoria primeiro, sabe? A monitoria e o próprio projeto de extensão e entendendo a universidade como, além do ensino, como pesquisa também, como a extensão propriamente o ensino. Eu diria que eu fiz algumas monitorias na época da graduação e eu acho que começa até o começo assim, das escolhas profissionais através do que a universidade oferece. Então, eu daria esse primeiro assim, conselho, que é aproveite a universidade, aproveite os programas de extensão, aproveite as monitorias, aproveite as aulas, as disciplinas em si, porque é ali, nesse dia a dia, nessa ambiência, que a gente vai ter contato com esses campos ainda teóricos, mas que ele vai se tornar prático ainda na graduação. Em qual lugar? Né, que é o segundo passo assim, que eu daria, nos estágios. Então, são os estágios em direito, aqui falando em cursos de direito, os locais que a gente, pelo menos, sabe o que não vai fazer. Porque você não tem certeza quando começa a estudar, nem se o curso está certo, né? Se você tem escolha, você quer fazer biologia. O meu caso em especial, para contar um pouco da minha experiência. Eu tinha 17 anos, eu fiz ensino médio no Cefet, junto com a escola técnica, eu estava na área de exatas. Então, dentro da área de exatas, naturalmente, eu faria engenharia, eu faria algum vestibular nesse espectro. Fiz engenharia também, fiz o vestibular de engenharia, eu também fiz biologia, eu fiz medicina, eu fiz direito, né, na minha época, os vestibulares em si, ou seja, completamente perdido no tempo do espaço, mas tentando, pelo menos, né, eu tive uma questão de... eu não fiz pré-vestibular na época, então acabou que eu passei para direito e para biologia. Na época, eu comecei fazendo os dois, passei, inclusive, bem até para biologia, comecei fazendo, e fiquei no direito, comecei a caminhada no direito. Como eu vim da escola técnica, e como fazer escola técnica junto com ensino médio é uma coisa insana, que eu tinha 22 disciplinas por bimestre, sabe? Quando eu entrei no direito e comecei a fazer o que eu gosto, tendo 5, 6, 7 disciplinas, ao invés de 22, para mim foi o céu. Foi maravilhoso, assim, eu me encantei pelo direito, e aí eu comecei a fazer o curso, né, de fato, ali, começar essa caminhada, e aí nem pensando em advocacia em si, né, mas eu comecei a me definir, beleza, estou no lugar que eu quero, estou fazendo direito aqui, mas não se falava tanto, agora acredito que se fale muito mais, né, sobre advocacia no curso de direito, na faculdade de direito, sobretudo da UFMacaé, não se falava tanto, né? Eu disse há pouco para os colegas aí que talvez chegaram um pouquinho depois, né, que a única oportunidade que eu tive sobre ciclos de profissões foi em uma palestra em 5 anos, né, de curso. Então, quer dizer, ter esses projetos de extensão como esse, no meio da graduação, isso aí é fundamental, essencial e muito importante, uma coisa que eu não tive acesso. Então, assim, comecei a fazer o curso, comecei a me encantar, comecei a gostar, mas o que, de fato, começou a definir o campo do direito, do operador do direito e na advocacia foram os estágios. Como eu disse, você não sabe o que vai fazer o resto da vida, ninguém sabe, né? O mundo, ele muda bastante, e é normal que se mude, as opiniões mudam, as pessoas, né, mudam, as nossas relações com o direito vai mudando, mas, ao menos com os estágios, né, se sabe o que não vai fazer, porque você experimenta na pequena prática como estagiário como que vai ser aquela profissão. Então, como o professor até Davi falou um pouquinho mais anteriormente, quando você vê como que é o padrão de vida daquele profissional enquanto estagiário, você acaba definindo se você quer ser igual a ele quando terminar a graduação. Então, no meu caso em específico, eu fiz um monte de estágio, é o que eu recomendo. Na época, eu não fiz estágio só em escritório de advocacia, eu fiz estágio também em escritório de advocacia. O meu primeiro estágio
foi na Defensoria Pública, que, aliás, eu recomendo e muito. A colega Mariana falou um pouco do currículo e tal, não cheguei nem a colocar, né? Mas uma das coisas que eu fiz foi o programa de residência da Defensoria Pública. Então, assim, recomendo que é para as pessoas graduadas, né, começarem a entender como, entre muitas aspas, estagiários formados, como é aquela profissão na prática. E eu tive a oportunidade de passar no concurso, o primeiro concurso para residência jurídica da Defensoria Pública do Estado do Rio. De lá, eu percebi como que é ser defensor, quais são as dificuldades e tudo mais, mas isso é algo também que eu deixo assim de dica, vamos dizer assim, para aqueles colegas que estão na dúvida se querem ou não fazer, né? E aí eu nem vou falar agora sobre concursos públicos. Vou falar um pouco a minha história e depois eu vou falar o que é em relação ao concurso público. Então, eu comecei com estágio voluntário. Eu vejo muita gente falando, mas não tem estágio, tá muito não sei o quê. Sempre foi assim, tá? Nunca as pessoas chegam de bandeja e oferecem as coisas na vida. Então, embora hoje eu reconheça que tem 10 turmas de direito, então tem uma concorrência maior, mas também tem muito mais oportunidade de estágio, por exemplo, do que tinha há 8, 10, 12 anos atrás. A cidade aumentou, várias pessoas, inclusive, dentro da própria UF, assim, que se formaram, abriram seus escritórios, passaram em concurso. Nós temos aqui vários exemplos assim, de pessoas. Eu, da minha sala, tenho uma pessoa que passou na promotoria, eu tenho uma colega aqui, por exemplo, que é de Macaé, que é defensora pública hoje aqui. Então, essas pessoas, elas também acabam, de certa forma, abrindo novas oportunidades. Mas eu comecei no estágio voluntário na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? Logo em seguida, eu fiz estágio no Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão do Executivo, então, que foi remunerado. Esse foi um dos motivos também, inclusive, para eu sair desse primeira vez assim da Defensoria Pública, que depois eu retornei como residência. Mas aí, beleza, fiz o Ministério do Trabalho e Emprego. Depois eu fui na Justiça Federal. Então, na Justiça Federal, a gente aprende um pouco também na dinâmica, né, como é ser um juiz ou uma juíza federal, a matéria que se tem acesso, que não são matérias que se tem no fórum, por exemplo, que é o da Defensoria Pública. Então, lá você tem acesso, por exemplo, ao direito previdenciário, que é onde, por isso que eu fui me especializar mais à frente, me pós-graduar em direito previdenciário, não porque eu tive na universidade, alguém me ensinou todos os pulos dos gatos. Eu não tive nada de direito previdenciário, porque é uma matéria, inclusive, eletiva dentro do curso de direito. Tá? A gente pode até discutir, até, professor Davi, peço aí até a licença de falar um pouco sobre isso, porque não faz muito sentido, no universo que a gente tem o maior réu do Brasil, sendo o INSS, não ter direito previdenciário dentro das universidades. Não faz sentido para mim, né? O maior réu do Brasil, né, no caso é o INSS, não ter essa importância dentro do curso de Direito. Mas no nosso caso aqui não tinha, ainda não tem, está tudo bem com isso, mas eu tive acesso a esse campo de atuação profissional de direito previdenciário dentro de um estágio. Então, é isso que eu recomendo, assim, e lá eu aprendi aí, elaborando minutas de sentença, fazendo parte de uma audiência, vendo como é que é uma pensão por morte, vendo como é que é o direito penal no aspecto federal, né, que tem uma matéria específica, lá na Constituição, salvo engano, no artigo 114, por ali, né, ele fala que as competências que são exclusivamente 109 da Justiça Federal. Então, mas sem entrar muito nesses aspectos, aí eu fiz a Justiça Federal, fiquei um tempo, tive algumas situações lá de oportunidade de estagiar na Justiça Estadual no gabinete de uma vara criminal. Não gostei, inclusive, saí muito rápido, mas estagiei, fiz ali as minutas de sentença, participei e tudo mais. Aí eu estagiei no município de Macaé, na época na Secretaria da Fazenda, ou seja, dentro do Poder Executivo, da parte de direito financeiro, direito público, né? Ou seja, quem tem a grana dentro do Poder Executivo e tal, estagiei um pouco lá, estagiei na Secretaria do Meio Ambiente também. Depois mudou o governo, abriram um processo seletivo, eu passei de novo, voltei para o município, até então não era para o processo seletivo, você tinha que submeter um currículo, ter uma entrevista, era uma coisa meio
talvez até nem tão republicana, foi a partir do governo Aloysio aqui de Macaé que foi instituído o processo seletivo, um concurso público para acesso ao cargo de estagiário. Aí eu passei nesse, como eu estudava na UF, eu quis fazer na Funemac, que é a Fundação Macaé de Escola, que era mais perto ali do meu curso. Na minha época, a faculdade era à noite também, eu sei que agora é integral, mas na minha época era à noite, então dava bem assim para equilibrar a questão dos estágios. E eu falei, poxa, eu queria entender um pouco mais sobre a questão offshore também, que eu queria conhecer um pouco isso, então eu estagiei na Petrobras. Aí eu estagiava de manhã na Petrobras, de tarde na Funemac, e à noite estudava, fazia o curso de Direito. Fiz isso até mais ou menos a prova da ordem. Quando eu passei na primeira fase da prova da ordem, eu saí de um dos estágios, que eu realmente não conseguia fazer, né? Aí em seguida, né, eu passei na segunda fase, eu fiz Direito Civil, não sei quem que o pessoal vai fazer, o que pensam. Eu sei que o professor Davi é professor de penal, não é? De processo penal e tal, provavelmente deve ser um defensor em relação à segunda fase de ordem na área penal. Realmente, penal é uma coisa bonita, é linda, ao menos na teoria. Para mim, eu não tinha muita afinidade com o campo penal. Eu fiz em Direito Civil, deu certo, recomendo. Eu acho, em relação à prova da ordem, quem for fazer, ou quem está na dúvida, alguma coisa nesse sentido. O Direito Civil é uma prova justa, o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, mas não tem muita invenção teórica, como tem no direito penal, até de teses e contrateses, ou direito administrativo, que não tem o Código Administrativo, por exemplo, que tem muito mais controvérsia doutrinária. Então, assim, eu advogo um pouco em relação ao direito civil na segunda fase, tá? Não é nenhuma imposição, tá? Mas vamos dizer, uma coisa que aconteceu comigo, eu estou compartilhando assim. Beleza, até então não pensava em advogar, esqueci de falar, mas no meio desses estágios de idas e vindas, eu acabava estagiando também no escritório de advocacia que eu fiz parte. Alguns meses e tal, aí eu começava outro público, saí, então, numas lacunas eu fiquei no escritório de advocacia, né? Então, enfim, aí beleza, aí eu passei na ordem, terminei a graduação, fiz TCC, né? Aquela coisa toda complicada, TCC, segunda fase no OAB, tudo junto, você acha que não dá conta, mas no final é só uma fase, todo mundo vai dar conta, isso aí tem que entender. Eu tinha uma professora, não sei se o professor Davi conhece, a professora Fernanda Pimentel, ela foi chefe do departamento de Direito Privado lá de Niterói, ela, assim, excelente professora, foi minha professora também, e ela dizia, olha, vocês têm que entender a prova da ordem como sendo um degrau, uma etapa, não o último degrau, mas um dos degraus que, no seu caso ali em especial, vai ser o mais importante naquele momento. Mas ele é uma etapa, ele não é o fim, e, enfim, hoje em dia, para falar um pouco sobre a prova da ordem, se tem 3 provas, 4 provas por ano, com repescagem, então, de fato, assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Para quem fez uma graduação como a UF proporciona, é algo, acredito eu, super acessível para as pessoas que se prepararem. Mas esse não é o foco aqui de falar sobre prova da ordem. Agora eu vou falar da advocacia. Me formei, jurei, né? Jurei que a gente não pega carteira, até para falar um pouco aqui da ordem, a gente não pega carteirinha. Carteirinha se tem do Fluminense, se tem do Botafogo, entendeu? Se tem do Vasco. O Flamengo é carteira, tá? E da advocacia, você também não pega a carteira. Você faz um juramento e depois desse juramento, você tem um símbolo, que é a carteira profissional, para estar habilitado a exercer a profissão em todo o território nacional. Mas não é simplesmente uma solenidade para entregar uma carteirinha. Pelo contrário, é para fazer um juramento previsto lá na Lei da Advocacia, 8.906 de 94, que diz que, por exemplo, o advogado e a advogada, ela vai defender os direitos humanos, ela vai defender a boa aplicação das leis, a rápida aplicação das leis, ela vai defender o Estado democrático. Então, dentre aquele juramento feito, se ganha a carteirinha, ou a carteira. Quando eu ganhei a carteirinha, aí que eu comecei a advogar de fato. Fui na área previdenciária de início, porque foi a área que eu conheci na Justiça Federal e me interessou pela questão social, sobretudo dela.
eu não sei quem já teve experiência aqui de direito previdenciário, mas advogando um pouco para ele, teve uma colega que falou um dia, uma advogada também, que disse que direito previdenciário é um direito quentinho. E eu acho que é a melhor definição, direito quente, porque ele é acolhedor, porque quando você consegue ligar para o seu cliente dizendo, olha, eu te aposentei, uma coisa que ele tentou a vida toda de trabalho, e chegou no momento de ir lá no INSS, ou ir lá na MacPrev, aqui em Macaé, e tentou dar entrada na aposentadoria dele, foi negado injustamente, quando você liga para ele dizendo que conseguiu, você percebe o abraço e não tem recompensa maior do que, através do seu trabalho, você conseguir fazer a justiça e transformar um direito que foi negligenciado por um erro do Estado. Então, assim, receber uma ligação ou dar a ligação de que a pessoa conseguiu alcançar aquele direito pelo seu trabalho, ou seja, aquela aposentadoria, que é um direito fundamental social, não tem preço. Só quem advoga na área para saber, e isso que é que motiva a continuar nessa área. Você receber essa ligação. Eu tenho, né? Enfim, não vou falar nomes aqui, até porque tem algumas colegas aí que a gente tem umas relações na advocacia, então, para não ser antiético, mas quando a gente consegue assim, conquistar um direito previdenciário, por exemplo, de uma aposentadoria, você é recompensado de uma maneira que os honorários eles são muito além do lucro. O lucro, a recompensa é você conseguir concretizar um direito fundamental. Aí o honorário é consequência daquilo, que é uma remuneração também, diga-se de passagem, razoável frente a outras formas de atuação profissional. Então, bom, aí eu falei um pouco porquê do previdenciário, falar um pouco do tributário, por que eu fiz após em tributário, atuar, né? Eu falo que brincando, tá, gente? Mas, assim, para ser uma coisa mais lúdica, né? Advogado previdenciário é advogar para velho e doente. Né? Agora, advogar para tributário é advogar para rico. E contra o Estado. Então, é muito bom também advogar, né? Os dois advogam contra o Estado, percebe? No direito previdenciário, advoga contra o Estado para a concretização do direito fundamental individual. E no direito tributário, se advoga contra o Estado quando ele tributa indevidamente, né? Tanto no imposto de renda, quanto em outro tipo de tributação. Então, como é que eu fui parar no tributário? Porque eu estava no meu escritório um dia, chegou uma cliente com um problema tributário que eu sabia resolver, porque eu também estagiei na Justiça Federal, e lá eu também tinha acesso a tributos federais, e lá eu também percebi algumas coisas ali que eu vi que estava errado, que a Justiça, né, ela estava agindo dentro de um contexto lá, aquilo ficou na minha mente, eu não esqueci. 5 anos depois, eu estava no meu escritório, chegou uma cliente com um problemão de R$200 mil, beleza, eu sabia resolver aquele problema, e ela, em vez de pagar 200, ela paga nada. E aí eu cobrei X, e esse X que eu cobrei, eu fiz após em tributário. Então, com uma cliente que eu consegui resolver o problema dela e de fato, ali, advogar, eu vi que era um nicho interessante, então eu falei, vou fazer uma pós-graduação. Você fez a melhor pós-graduação do mundo? Não, eu fiz a acessível para mim no momento. Eu fiz aquilo que estava próximo ao que eu conseguiria fazer, então foi aquela semipresencial, tinha aula presencial, mas muita coisa foi online. Foi a que eu fiz, tá? Não me arrependo disso, foi importante para mim. Tenho título de especialista por isso, fiz reconhecida, etc. e tal. E aí eu falei, não, mas eu quero me aprofundar ainda mais, aí fui fazer um mestrado. Aí o mestrado exclusivamente presencial, mas aí para uma parte mais acadêmica e não numa parte da advocacia ali propriamente dito. Em relação à advocacia, eu fiz esses dois, e os dois foram influenciados pelos estágios que eu fiz, né? E principalmente na Justiça Federal. Então, basicamente, assim, em termos de trajetória, né, o que me empurrou para a advocacia previdenciária e para a advocacia tributária foram os estágios. Aí, beleza. Em relação a outras áreas da advocacia em si também, que são interessantes, hoje, né, eu advogo bastante em direito civil na parte condominial. Como que isso aconteceu? Foi devido a algumas atuações realizadas no começo da advocacia, o cliente gostou, tem essa questão de indicar e tal, não sei o quê, e quando eu me vi, eu estava advogando para esse cliente, que virou síndico dentro de um condomínio grande, e aí
fazendo um trabalho adequado nesse condomínio, a gente acabou conseguindo ser indicado para outros condomínios, e hoje em dia a advocacia condominial é uma realidade lá do escritório, podemos dizer, inclusive, que é assim, o nosso carro-chefe hoje, além do tributário, além do previdenciário, direito penal, inclusive agora, enfim, além de outras áreas. Mas a minha parte em si eu posso dividir em previdenciário, tributário e cível, né? Cível e especializado hoje numa questão de experiência prática mesmo, que aí você é só fazendo, e o estágio é um lugar para aprender isso, né? No direito condominial, que é advogar como se fosse para uma empresa, que é um direito empresarial, mas uma empresa que, na verdade, não tem natureza de empresa, só falei só para, né, ter uma noção assim, de comparação, mas um lugar onde a gente mora e onde está sendo profissionalizado, que é a gestão condominial, que é advogar, por exemplo, contra os inadimplentes, as pessoas. Não é justo você pagar R$500 do condomínio e seu vizinho não pagar nada, e aí, pelo fato do seu vizinho não pagar nada, o seu que era R$500 passou a ser 700, isso é injusto, etc. e tal. E a advocacia, assessoria condominial, visa também combater essa inadimplência. Aí não é o mérito da conversa, mas é só explicar um pouco como que eu cheguei nessa área. Foi o fato de ter atendido um bom cliente há tempos atrás e ele voltar com uma outra demanda e aquilo acontecer naturalmente. E aí, bom, isso aí é mais ou menos assim a forma como na advocacia as pessoas também se encontram. Elas se encontram fazendo bons trabalhos para determinados clientes que te indicam para outros clientes, e aí a área também de atuação acaba surgindo, vamos dizer assim, não necessariamente da sua pós-graduação, mas sim da sua atuação profissional, que o destino passou, né? Tem uma colega que fala que as oportunidades são um cavalo galopante, que não tem sela e que você tem que pegar de frente na crina. Então, às vezes, esse cavalo passa, você sobe e acabou e passou. Às vezes, ele passou reto e ninguém montou e paciência. Então, em termos de área de atuação, acredito que eu tenha... Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Não sei, eu estou falando sozinho. Tá só a Júlia tá na área. Manda no chat aí, eu não sei, né? Tá sim. Tá, então beleza. Então, em relação a o que você não vai fazer é estágio na graduação ou estágio depois de graduado, que é o chamado residência, que, inclusive, para falar um pouco, estou fazendo doutorado, isso eu não coloquei lá, meu doutorado é para estudar o programa de residência jurídica. Então, ainda tenho várias dúvidas aqui, é um dos objetos de pesquisa do meu doutorado, mas, ainda que ela tenha problemas, eu recomendo às pessoas que saiam da graduação cruas que elas façam os programas de residência. Fazendo um jabá aqui para a UF, nós temos o CAJUF. Né? O CAJUF é um programa de residência jurídica também, e é natural que assim, os alunos que são egressos da UF conheçam o CAJUF e, às vezes, experimentem, vejam se é interessante ou não aquela área de atuação. O CAJUF tem na área trabalhista, tem na área de família, tem, eu acho que na área também um pouco de carreira docência, porque eu sei que tem umas disciplinas assim. Então, eu recomendo fazer estágio e fazer essa residência para conhecer as profissões. Né? Agora, eu vou focar na advocacia. Né? A advocacia em si. Beleza, quais são as vantagens? O senhor Davi pediu. Quais são as desvantagens? Né? Alguns prejuízos à saúde e, por fim, algumas direções para a gente já ir finalizando também. Mais ou menos é essa o que eu vou seguir. Né? Bom, a advocacia, para quem não conhece, aí falando um pouco aí dessa galera do concurso público. Né? Olha só, gente, 90% aí das pessoas que querem concurso público hoje necessariamente vão passar pela advocacia. Tá? Então, assim, entender a advocacia como sendo a segunda opção ou como uma falta de opção, acredito que é passar, às vezes, por uma passagem sem aproveitar o momento adequadamente. Tá? Porque, por exemplo, quem pensa na graduação, quer fazer um... Estou falando de concursos assim mais... vamos dizer, mais prestigiados dentro da social, tipo juiz, promotor, e no Estado do Rio, Defensoria Pública. Porque não sei se todo mundo sabe, a Defensoria Pública, por exemplo, no Amazonas, foi criada há menos de 15 anos e ganha, tipo, R$4.000, entendeu? A Defensoria Pública no Estado do Rio, que ganha bem, que até, professor Davi, eu deixo também uma sugestão aí,
talvez chamar um defensor, uma defensora, né? Não sei se já chamou, e aí também... Chamamos já. Porque também é uma carreira assim que, enfim, eu sou... eu admiro bastante e acho que tem excelentes defensores, principalmente aqui no estado do Rio. Então, se eu vi eles... É um profissional abnegado, dedicado à atividade dele e, entre aspas, corre atrás para resguardar a parte que ele está patrocinando, que ele está cuidando. Voltando até a nível dos estágios, assim, para os colegas que não fizeram estágio ou que ainda estão nessa fase, se deem para fazer na defensoria, façam, porque é um dos lugares que mais se aprende, porque você vai estar com um cliente na sua frente que chama assistido, que é uma pessoa vulnerável, você vai ter que se virar para atender aquela pessoa. E é nesse se virar que você aprende. Né? Eu passei também por lá e eu recomendo. Assim como eu recomendo fazer o escritório de advocacia, enfim. Mas a advocacia tem uma grande vantagem em relação a essas outras profissões que concurseiras, assim, e tal, né? Mas para concluir esse raciocínio do concurso público, né? Os concursos mais prestigiados, assim, eles exigem uma experiência jurídica, e a experiência jurídica, em 90% das vezes, vai ser feita na advocacia. E eu ainda digo mais, os operadores do direito que estão do outro lado do balcão, como o juiz, como, né, os delegados, como os promotores, eles normalmente são melhores quando eles passaram pela advocacia e viram o problema que o advogado e advogada enfrentam no dia a dia. Melhores para a sociedade em si, porque vão ter mais humanidade, vão ter mais empatia em relação aos problemas reais e não só aos problemas jurídicos. Né? Problemas reais são problemas, por exemplo, de falta de provas, problemas que aquele ser humano à sua frente vai ter no dia a dia, que não se resume a um processo, não se resume a um número lá, menos uma sentença ou mais uma sentença, não é isso. As pessoas que advogam, elas acabam sendo o primeiro juiz de uma causa. Né? E aí, nessa primeira, então ele pode aceitar se vai pegar aquela causa ou não. Né? Então, assim, ainda que as pessoas que veem o curso de Direito como sendo um lugar para ser concurseiro, ainda que essas pessoas acreditem isso, elas vão ter que passar pela advocacia. Então, se elas forem passar pela advocacia, aproveita o caminho. É isso que eu deixo assim de mensagem, sabe? Prova o caminho. Né? Você não prova uma comida, uma sopa ou qualquer coisa correndo. Né? Você não consegue sentir o sabor daquela coisa se você não prestar atenção no caminho. Então, assim, para essas pessoas que entendem erradamente, na minha visão, a advocacia como segunda ou terceira opção e querem só o concurso público, acho que tem que aproveitar o caminho quando passarem pela advocacia e não passar para a advocacia frustrado porque não passou no concurso, por exemplo, como eu conheço várias pessoas, e aí eu vou entrar em problemas do concurso público, que não é o meu foco aqui, dos concurseiros, né, que são profissionalmente concurseiros. Não estou dizendo que as pessoas têm que correr atrás, não estou dizendo que o caminho é fácil, nada disso, mas que o alcance desse concurso público, ele só é possível depois de ser aprovado. E essa aprovação, por vezes, demora muito, essa aprovação, por vezes, exige uma abnegação ou exige ficar fora da sua família, exige não entrar no mercado de trabalho, exige várias coisas que vão mexendo na sua sanidade mental, que vai mexendo no seu emocional, que vai, enfim, criando, às vezes, um cenário que poderia ser diferente se a pessoa, por exemplo, advogasse ou começasse a advogar. Mas vamos focar na advocacia só. Para quem não sabe, a advocacia ela é essencial à justiça. Né? A gente está lá no artigo 133 da Constituição Federal. O advogado, e aí leia-se a advocacia, advogado e advogada, é indispensável à administração da justiça. Isso quer dizer que ele tem respaldo constitucional, isso quer dizer que a única, inclusive, considerando a ordem dos advogados como a classe que representa a advocacia, a única entidade de classe que tem respaldo privada constitucional. Né? Então, ela tem o respaldo constitucional porque ela tem duas funções. A primeira função é ser um órgão de classe, eu estou falando um pouco da ordem e tal, mas tem a ver com a advocacia. E a segunda função, que ela é essencial
para a democracia, ela é essencial para o Estado de Direito, a advocacia é o lugar onde um cidadão vai conseguir concretizar o direito junto a uma outra pessoa que representa o Estado, no caso, o Estado juiz, no caso, um promotor de justiça que está processando uma pessoa que foi justamente acusada de um crime, no caso, um delegado de polícia, quando abre um inquérito contra determinada pessoa que foi pega em alguma situação e que ela se entende como sendo inocente. Então, a advocacia esse elo do cidadão com o Estado. E por isso que ela é essencial a justiça, e ela só vai existir onde tem democracia, onde tem separação de poderes, onde tem Estado de Direito, onde tem a força da civilização substituindo a força dos mais fortes, né? Então, a advocacia aí perdoe assim a minha paixão, mas ela é um instrumento de emancipação social. Ela é um instrumento de transformação social na medida que ela representa o Estado de Direito, o direito em relação às suas garantias fundamentais, escritas naturalmente, pós-Constituição, pós-codificação e tudo, mas é na advocacia que você tem o elo do cidadão com relação à concretização dos seus direitos que estão previstos na Constituição, que estão previstos em leis e tal. A advocacia é essa voz e é um instrumento de preservação das instituições democráticas que substituíram a força dos mais fortes pelo direito, pela civilização. Então, a advocacia é esse lugar institucional, por isso que ela está na Constituição e por isso que ela é essencial à democracia e por isso que ela é essencial ao Estado de Direito. Não há justiça sem advocacia, não há democracia sem advocacia, e a advocacia é indispensável a isso. Beleza? Agora vamos falar um pouco mais concreto. Vantagem da advocacia. Primeira vantagem, assim, fundamental, é a liberdade. Que liberdade é essa? Por exemplo, um defensor público, ele obrigatoriamente vai ter que defender qualquer pessoa, ainda que ele não acredite na pessoa. É a função institucional dele defender os vulneráveis e defender aqueles que, inclusive, não fizeram a sua defesa. O réu citado por edital, por exemplo, focando um pouco aí para quem já teve processo civil, o réu citado por edital, se ele não apresentar a defesa, ele vai ser nomeado um curador especial que é representado pela Defensoria Pública. Então, ele tem aquela função institucional e o defensor público ou a defensora pública vai ter que realizar aquela defesa. Na advocacia, não. A advocacia ela é completamente livre de aceitar ou não o cliente que ela quiser. É lógico que vivemos num mundo capitalista, num mundo de mercado, que não pode abrir mão de qualquer coisa e tudo, mas dentro de um contexto teórico ideal, a advocacia ela é livre. Nenhum advogado ou advogada é obrigada a advogar para ninguém. Isso é garantido, inclusive, no nosso Estatuto da Ordem, uma lei federal, 8.906 de 94, que fala que a advocacia ela vai ser exercida de maneira livre. Ou seja, ninguém é obrigado a patrocinar ninguém e nenhum advogado ou advogada é obrigado a ficar até o fim com o cliente. Ele pode simplesmente renunciar ao mandato e sair daquele processo. Então, posso dizer que uma das grandes vantagens da advocacia é a liberdade. Puxando um pouco o gancho, claro que uma liberdade compromissada, porque se não for compromissada, é uma libertinagem, certo? E o que é uma liberdade não compromissada? É uma liberdade antiética, uma liberdade, né, de fazer tudo o que quiser, de qualquer jeito, de não tratar o outro advogado ou advogada de maneira cordial, de mentir, de prometer ganho de causa, de prometer resultado. Isso não é atuar com liberdade. Mas fazendo essa ressalva, a liberdade ela é atuação com responsabilidade e a advocacia se tem, de fato, liberdade. E a gente pode pensar em outras liberdades também, que é de, por exemplo, morar em outra cidade, atuar no processo eletrônico e advogar em outro estado, né? De fazer uma audiência por videoconferência e poder fazer seu horário, fazer sua agenda. Então, a advocacia ela permite essa liberdade. Tem vários exemplos, né, de advogados e advogadas que conseguem ter plena liberdade, inclusive ganhar tanto quanto juiz, tanto quanto delegado, tanto quanto, aí puxando sardinha para o professor Davi também, professor universitário,
né? A gente tem também advogados, sobretudo os bons advogados, as boas advogadas. Vou citar só um exemplo aqui bem próximo nosso, do Rio, que é uma professora Maíra Fernandes, que ela foi advogada no Neymar, naquele caso do suposto estupro dele, né? Não sei se todo mundo acompanhou, se lembrava desse caso e tal, mas temos excelentes advogados do Estado do Rio de Janeiro, dentre elas, por exemplo, cito ela também é professora da FGV, ela faz parte da ordem lá da OBRJ com a gente, tal, super batalhadora e tal, e com certeza ganha suficientemente o quanto é boa, né? Então você tem excelentes profissionais dentro da advocacia e essa liberdade podendo ser exercida com a dignidade profissional de receber também bem. Não quero dizer que não tem dificuldade, não quero dizer que tem pessoas que ganham pouco, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é possível se ganhar bem, desde que seja um bom profissional, desde que seja também enérgico nas suas posições, estude, etc. e tal. Mas liberdade. A segunda grande vantagem, eu separei só duas para não ficar muito cansativo, é que, assim como quem cursa direito tem um leque de opções enormes, pode ser defensor, pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser advogado, pode ser ali talvez a melhor profissão, né, que seria oficial de justiça, oficial de justiça da Justiça Federal, né, que me parece que, pelo que a gente conversou um pouco aqui nos bastidores, é a melhor profissão aí do Brasil, mas pode ser procurador da República, a gente tem, enfim, inúmeros leques, mas assim como tem esse leque, na advocacia, a gente também tem esses leques. O que eu chamei de segunda vantagem, que é ser camaleão. Então, um pouco mais camaleão, ou seja, ser adaptável. A advocacia, você pode ser adaptável. Você pode advogar, por exemplo, para um nicho específico dentro do direito civil, que é o ramo condominial. Ou você pode advogar para o pessoal da criptomoeda, que é dentro do mercado financeiro, que inclusive teve um caso de repercussão enorme aqui em Cabo Frio, né, sem citar grandes nomes, mas que choveu ações nesse campo. Você tem vários nichos, e eu posso dizer também mais, nós somos a maior entidade de classe do Brasil pelo maior número de pessoas, temos mais de 1 milhão de advogados e advogadas. Então, você tem infinitas possibilidades de se adaptar dentro da advocacia em nichos diferentes, né? Hoje em dia, daqui a pouco vai se falar no nicho do multiverso aí, quem está por dentro aí vai poder discutir sobre isso, né? Mas você tem vários tipos de nichos, e aí eu vou dar alguns exemplos só. Dentro da advocacia, você pode ser advogado e ser nomeado para um quinto constitucional e ser desembargador, por exemplo. É um caminho, inclusive temos excelentes advogados do Estado do Rio de Janeiro que foram nomeados, citando um só, o Alexandre Câmara, que é processualista, super um doutrinador assim, de excelente peso dentro do direito processual civil, que, enfim, entrou ali pelo quinto constitucional e foi advogado, sempre foi advogado. Agora a gente tem, nessa última eleição do quinto, foram indicados, né, nomeados, mais 3 desembargadores. Eu estava presente lá, eu vi outros 3 advogados que viraram desembargadores, né? E aqui eu não quero entrar no mérito se é bom ou ruim, eu acho que é bom, depois eu posso explicar mais, mas tem, por exemplo, hoje o desembargador Vitor Marcelo, que também é um advogado, foi durante a vida toda, hoje é desembargador do TJRJ. Temos hoje o desembargador Eduardo Biondi, que é também um advogado que também conseguiu ingressar através do Instituto Constitucional numa carreira pública através da advocacia. Porque para entrar lá tem que ser passa por uma lista 6 nomes dentro da OAB, do Conselho, depois vai 3 nomes do TJ, o TJ escolhe desses 6, 3, e vai para o governador, no caso do Estado do Rio, e o governador escolhe 1. E existe um caminho para se atingir, através da advocacia, o quinto constitucional. Existe a carreira pública também, os procuradores públicos, os advogados públicos, que podem ser advogados privados também. Procurador municipal, dependendo do estatuto, não tem nenhuma incompatibilidade de advogar de maneira privada. Assim como o procurador do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, até pouco tempo atrás também não tinha problema nenhum. E a gente tem um grande procurador da República, procurador do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é ministro do STF, que é o Luiz Roberto Barroso, que sempre advogou, é um grande nome
enfim, de uma pessoa que foi um advogado na carreira pública, também na carreira privada. Vocês podem ser assessores também, sendo advogados, assessores jurídicos, e aí tem vários, inclusive, cargos em comissão nesse sentido, dentre mais de 5 mil municípios que nós temos, dentro do estado do Rio, 92 municípios. Então, tem uma gama enorme de lugares onde um advogado ou uma advogada pode atuar também na área pública sem deixar de exercer. É lógico que ele vai ser, né, impedido de atuar quando está fazendo o que o remunera pela lei, mas não quer dizer que ele não pode advogar, o que é o cargo incompatível. E existem cargos incompatíveis também, gente, tá? Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer que a advocacia privada pode conviver, sim, com cargos públicos. Enfim, se tem uma gama enorme de possibilidade de atuação, e por isso que eu digo que ela pode ser camaleão também. Essa é a grande vantagem. Desvantagem: é instável, certo? É instável. A instabilidade, ou seja, aquilo pode estar muito bem voando, mas aquilo pode cair totalmente. Então, você trabalhar na carreira privada, qualquer uma que seja, no mercado privado, é instável, qualquer uma, e a advocacia sendo uma delas, também é instável. Agora, a instabilidade, ela tem a vantagem, às vezes, está lá no alto, e tem a desvantagem, às vezes, está lá embaixo. Mas ela tem uma outra desvantagem, que eu acho que é uma vantagem também, que eu chamei aqui, estava fazendo um textinho aqui, de renascimento, que é o seguinte: você morre e vive várias vezes na advocacia. Às vezes você morreu na advocacia do direito das famílias, porque não tem mais cliente, porque não quer mais advogar, que etc. Tal, mas nasceu para a advocacia do direito previdenciário, mas nasceu na advocacia ali do mercado financeiro, do Bitcoin. Então, essa possibilidade de nascer e renascer é uma desvantagem, porque você morre, mas é também uma vantagem, que você consegue, né, se adaptar a uma outra função. Então, eu acho que eu levaria essa questão aí de desvantagem, dela ser adaptável, dela ser vantagem, né, dela ser adaptável, mas vantagem dela morrer de vez em quando, mas você pode renascer. Então, isso eu acho que também talvez seja uma vantagem, né? Em relação ao prejuízo à saúde, eu não vou me ater muito, porque eu não quero deixar mensagem de tristeza, uma mensagem de doença aqui para ninguém. Tá? Mas você vê advogados que são sedentários, advogados que são obesos, tem advogado com problema de saúde mental, que tem que tomar antidepressivo. Isso faz parte do mundo moderno, não é exclusivamente da advocacia. Mas é uma profissão com grandes tensões. Tem vezes que você tem que chegar ao meio-dia, tem que entregar um negócio até 3 horas da tarde, e se você não entregar, você vai perder o prazo, por exemplo. Direito eleitoral é muito comum isso, né? Você tem prazos contados em hora. Não sei para quem não advoga em direito eleitoral aqui, mas só um exemplo. E você tem horas para resolver aquilo ali. Como você tem um grande cliente empresarial, por exemplo, que ele pode ter sido preso por uma questão, e você, se ele for preso, ele não vai te pagar mais, e você vai ter que ter 3 horas para poder tirar ele, entrar com uma medida judicial ou administrativa ali para poder relaxar aquela prisão, habeas corpus, enfim. Não vou entrar em mérito aqui de defesa processual, mas tem uma grande pressão, e como uma grande pressão, eu não posso esperar, até aproveitar e falar um pouco, tem muita gente de graduação aqui, né? Não me entenda como uma crítica, mas um trabalho, uma petição, né, que é o que a gente faz na maioria das vezes, tá? Voltando para uma vantagem, a gente pode fazer consultoria também lá no Camaleão. Não necessariamente tem que atuar no contencioso, no tribunal, na citação oral. Você pode atuar de uma maneira consultiva, de receber e ser tudo bem, tá? Enfim, fechando esse parênteses, mas às vezes, né, uma petição, ela não é um trabalho acadêmico. Então, não dá para se fazer num tempo de um trabalho acadêmico. Não dá para demorar 10 dias úteis para fazer um recurso. Isso em nenhum lugar vai dar certo. Então, a gente tem que fazer dentro do tempo disponível. E isso é trabalhar sob pressão. E, naturalmente, trabalhar sob pressão gera alguns problemas à saúde se você não conseguir reduzir essa pressão. E como se reduz essa pressão? Cada um tem um meio de reduzir a pressão. Tem gente que come demais, tem gente que se vicia em droga, tem gente que, né, como tem um colega aí do professor Davi, que tem uma banda de rock, né? Tem gente, eu vou puxar um pouco para o meu lado aqui,
que tem uma banda de forró, cada um tem uma maneira diferente de diminuir essa pressão. O que eu recomendo para os colegas, né, até mesmo antes de chegar na advocacia, é que tenham essas válvulas de escape de pressões, que façam os esportes. Né? Eu soube aí, não sei se Doutrinadores ganhou, a última vez que eu fui nos Jogos Jurídicos, o Doutrinador ganhou. Os Doutrinadores do nossa Atlética ganhou. Eu não sei se ficou em segundo lugar. Eu sei que a Gabriela, que trabalha comigo, que é advogada, ganhou 7 medalhas. Tá? Mas o esporte, voltando um pouco, é uma maneira de diminuir a pressão. Então, fazer o esporte, né? Saber que vocês não têm que estudar o tempo inteiro, saber que tem a parte do lazer. Né? Então, assim, essas maneiras de diminuir a pressão que são as formas de diminuir esse prejuízo à saúde, que, na minha visão, é inerente a qualquer profissão, mas a advocacia é mais exponencial pela pressão que aquele cliente faz para você, ao contrário, por exemplo, talvez de um julgador que está no gabinete dele e que não tem ninguém, desculpa o termo, apurreando ele. Mas se alguém estiver apurreando ele, e a nossa função também da advocacia é fazer isso, também ele vai ter pressão. Então, todo mundo que trabalha com pressão tem que aliviar ela para ter uma vida saudável, sustentável, e aqui não cabe a mim, né, dizer o que cada um tem que fazer, cada um tem que procurar a sua. Recomendo que não sejam atuações ilícitas, né, para que não tenha o direito penal, e aí o professor Davi tem que ensinar maneiras ou de se defender, ou quem sabe, de diminuir essa conjuntura aí, que não seja um ato ilícito, né, ao menos isso. Né? E aí, para finalizar aqui, gente, agradecendo também a todos, mas eu não sei se o professor Davi falou alguma coisa de direção, eu anotei aqui direção. Né? Direções assim, para os graduandos, assim, né? Como é que eu chego, assim, mais ou menos, né? Em alguma trajetória dentro da advocacia, né? Isso que eu entendi. Então, você tem vários caminhos, né? O primeiro caminho que eu falo é na tentativa e erro. É o caminho mais custoso, mas também é o mais estável. Né? Você vai tentar, não vai dar certo, vai tentar outra coisa, não vai dar certo, e todo mundo é brasileiro, nunca desiste nunca. Né? Então, hoje a gente ouve a música lá do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Então, a tentativa e erro, e aí eu falaria para os graduandos tentarem desde a graduação. Tenta nos estágios. Né? Nos estágios você não tem aquele grau de responsabilidade que tem depois de formado e tal. Então, é o momento, é o lugar, é o espaço de tempo ali para ter tentativa e erro. O segundo, que é o jeito mais fácil, que é seguir as pessoas que são, hoje em dia, os coaches, os mentores, as pessoas que a gente tem uma admiração, que a gente acha que é importante, porque a gente não tem que seguir todo aquele caminho e errar tudo aquilo que aquela pessoa já alcançou. Então, é mais fácil seguir alguém que, de certa forma, já alcançou onde a gente queria chegar. Eu, por exemplo, tive um advogado chamado Reginaldo Augusto, que foi sócio-administrador do escritório onde eu estou hoje, que foi uma pessoa que fez uma mentoria para mim, que para mim foi essencial. Uma pessoa com 50 anos de advocacia, só advogado. Então, identificar essas pessoas dentro do núcleo de cada um e observar o que aquelas pessoas fizeram para fazer igual. Vai ser o mesmo resultado? Não, porque não é uma ciência exata, mas vai ser parecido. Então, é melhor, né, ver aquilo que te interessa mais para poder ter um norte, né? Para ter para não ter que a própria pessoa errar tantas vezes que aquela pessoa já errou. Né? A terceira direção assim, que eu dou é experimentar. Né? Não é aquela propaganda antiga, não sei se os colegas aqui nem vão saber, né? Aquela experimenta do Nova Skin. Né? Não é essa propaganda da experimenta, mas é por aí, tem que experimentar. Experimenta a advocacia antes de falar que não gosta dela. Né? Vai lá, faz uma audiência. Né? Vai lá, concretiza um direito de um cliente que chegou a você sem ideia nenhuma e totalmente desamparado. E aí depois você me conta, mas experimenta. Essa que é a direção que eu dou. E por fim, para deixar uma palavra aí de esperança, né? Eu queria falar um verbo que eu aprendi aí mais ou menos recentemente, que é o esperançar. Então, a gente sabe aí que a esperança não é uma esperança passiva. A esperança é uma atitude ativa, não do verbo esperar. Esperança não vem do verbo esperar. Esperança vem do verbo esperançar, que é uma atitude ativa. E já dizia o Santo Agostinho que a esperança tem duas filhas, a indignidade e a coragem.
a indignidade para a gente não aceitar as coisas erradas que acontecem. E tem muita coisa errada, mas eu não quero focar e terminar esse encontro aqui com coisa errada. Coisa errada todo mundo vai ver no dia a dia. Mas a gente tem que ser indignado em relação a essas coisas erradas. Mas a gente tem que ter coragem, que é a segunda filha, segundo Santo Agostinho, a coragem de modificar essa realidade, a coragem de continuar estudando, sabendo que estudar é um verbo no infinitivo, né? Então, ela nunca acaba no infinitivo infinito. Né? Você vai estudar, você vai fazer graduação, depois, que é uma desvantagem até, talvez, da advocacia, que a gente tem que sempre estar... O Renascimento tem a ver com isso também, eu esqueci de abordar isso. A gente sempre tem que estar atualizado, por isso a gente morre e vive. A gente sempre tem que estar... As leis mudam, a doutrina muda, a posição do tribunal muda, a forma de abordagem do cliente muda, então a gente tem que sempre estar atualizado. Então, nessa aí que tem a ver com o Renascimento. Então, a gente tem que ter essa coragem de sempre estudar, sempre buscar se aprimorar. E aí eu finalizo, né, falando da ordem, para dizer, conta com a ordem, contem com a OAB, vão na OAB lá, conheçam, sabe, a Casa da Advocacia é também a casa dos estudantes de direito, e ela está ali para contribuir, inclusive, com a capacidade profissional, a capacitação profissional, dessa capacitação profissional contínua, para sermos melhores e maiores sempre. Obrigado, viu? Professor Tiago, nós é que agradecemos, e no início eu não fiz uma abordagem. A OAB Macaé é parceira do nosso projeto, e foi Tiago, né? Eu mantive o contato com ele, e ele de boa vontade entrega, né? Ele esse nosso projeto de extensão na parceria da OAB, a 15ª sessão. Então, eu também agradeço as palavras que você trouxe hoje e que são bem interessantes. Até o exemplo que Tiago falou com relação ao concurseiro, até o concurseiro ele tem que ter uma noção da prática. Porque quando ele vai fazer uma sentença, quando ele vai fazer um concurso, e até a visualização. Quem é que está na banca? Então, eu tenho que me esmerar no que ele fala. Eu tinha um colega que hoje é procurador, e ele falava assim, eu fui numa prova oral dele, que ele passou, aí ele falou assim, discordo totalmente, mas vou falar, e depois vou explicar por que discordo. E no final o examinador falou assim, você é corajoso, né? E você está discordando de mim e eu estou analisando o senhor, mas a sua ponderação é viável. Então, até a coragem de, na frente do examinador, discordar dele, ele traçou todo o itinerário da doutrina lá do examinador, e no final ele disse assim, mas discordo por causa disso, daquilo outro. Mas o posicionamento hoje é o do senhor. E no final o examinador deu 10 para ele, e eu achei uma coisa interessante. O operador do direito, ele não tem que ficar preso a um ponto. Ele tem que abordar os pontos conhecidos, ainda mais o concurseiro, né? Ele tem que abordar os pontos conhecidos e, se quiser, pende para o lado lá do examinador. Mas lá o colega, ele discordou totalmente, mas disse, não, é o posicionamento dominante, mas isso aí eu não vou adotar quando eu for promotor igual o senhor. Então, são visões, e a abordagem foi totalmente pertinente, né, para mostrar ao graduando que ele tem que buscar experiências para que ele possa se adequar no ambiente profissional. E até para ele migrar num concurso público para qualquer área, ele tem que ter uma noção prática. Porque se ele só estudar, ele vai bater numa porta, ele pode até passar, mas ele não tem experiência de nada. Tá? Então, essa visão é bem pertinente. Juliana. Tem uma pergunta que mandaram no formulário, vou mandar no chat. É para ler? Vai ficar gravado, né? Isso. Então, mas acho que é bom ler, não é? Porque senão quem assistir a gravação sabe que vai ver o chat. Vai dar tempo de ver. Lê aí, Juliana. Vai aparecer, mas pode parecer rápido, ele nem se foca no que está aparecendo ali.
Como funciona a remuneração do advogado que vence a ação em face do INSS? Então, o Código de Ética, ele diz que o limite do advogado receber, ele é limitado a não ser superior ao que o cliente vai receber. Então, em tese, até 50% seria viável. Eticamente que eu estou falando. O que o mercado, em regra, na média, eles acabam fazendo e tendo que seguir? Primeiramente, a tabela de honorários mínimos da OAB. Então, que é um limite nosso de mercado, que é o mínimo que a advocacia tem que fazer para cobrar, para não ter o aviltamento da profissão, ou seja, para não virar compra e venda de mortadela, né? R$50 para cá, R$50 para lá. Então, ali, naquela tabela que é atualizada mensalmente, se diz qual que é a remuneração mínima para entrar com uma ação previdenciária. Né? Eu vou pedir aqui a licença, eu vou pegar aqui agora, que é coisa rápida, só para vocês terem uma ideia do valor de uma ação. Vou pegar a tabela de maio aqui, que seria o mínimo de se cobrar numa ação previdenciária, por exemplo, na esfera administrativa, 4.987. Tá? Na esfera judicial, 6.769,41. Tá? Então, isso aqui seria o mínimo de se cobrar para entrar com uma ação, ou um processo administrativo, ou na ação judicial. Ocorre que, muitas vezes, o cliente previdenciário ele não tem esse dinheiro porque ele tá vulnerável naquele momento, ele está sem a aposentadoria dele, ele está sem a capacidade de trabalho, quando é um benefício por incapacidade. Então, se cobram também no êxito. O que é esse êxito? Né? Em regra, pela tabela da ordem também, é no mínimo 20% do proveito econômico que aquele cliente vai oferir. Então, se ele tem 30 mil de atrasados para receber, seria 20% de 30 mil, certo? Só que se ele começa a receber também durante a tramitação processual, e aquilo um proveito econômico, seria 20% também, ao menos durante um tempo, daquele benefício conseguido, por exemplo, judicialmente. Então, se é um benefício de R$1.000, por exemplo, supondo, né, para ter uma noção assim do mínimo, o advogado ou advogada poderia cobrar 20%, né, de quando saísse os atrasados. Então, se fosse 10 mil de atrasado, cobraria 20%, ou seja, 2 mil, certo? E mais daquelas parcelas que ele recebeu ao longo do processo, que seria, por exemplo, R$1.000 por mês, R$200 por mês, ou enquanto perdurar o processo, ou durante uma anuidade. Cada um, devido à liberdade, tem sua forma de cobrar. Então, eu não tenho aqui uma fórmula mágica de cobrança. O que eu posso dizer, existe uma limitação ética, que é 50%, e existe uma tabela mínima, que é esse valor que eu falei aqui, que na judicial seria 6.769. O que eu posso dizer quanto experiência própria é que se ganha assim, bem melhor do que um advogado que atua no JEC, Direito Consumidor, por exemplo, que vai ganhar 20% ou 30% de um dano moral completamente absurdo de R$1.000, por exemplo. A banalização hoje, na minha visão, do aborrecimento. Aí tem toda uma campanha sobre isso, não quero entrar nesse aspecto, mas um direito previdenciário, ele trabalha com benefícios que são no mínimo R$1.000, né? Estou chutando para baixo. O salário mínimo é 1.000, hoje é o quê? 1.200 e pouco, né? Então, quer dizer, minimamente, um processo é R$1.212, sendo mais exato. Um processo, ele não vai ter 10 meses de atrasado, no mínimo. Então, você está falando de R$10.000 no mínimo. Então, no mínimo ali, a gente está falando de R$2.000 num processo de atraso, se você ganhar. Mas se perder também, se for no risco, acaba perdendo com o cliente. Então, o que eu posso dizer é que é um ramo interessante socialmente e com uma remuneração compatível, porque minimamente o salário mínimo é R$1.200, então um processo não dura menos de um ano, então você está falando aí de minimamente talvez R$2.000, R$3.000 em qualquer processo. Enfim, não sei se foi claro, falei pra caramba. Com certeza. Interessante observar, na área penal, né, processual penal, normalmente o cliente paga antes, né? Senão ele some.
depois ele sobe. Então, ele paga antes. Agora, no cível, normalmente, normalmente é posteriori, quando ao término da ação ou for combinado, né? Os dois, né? Até, desculpa assim, até porque esse negócio de só cobrar no êxito também é errado. Eu não quero dar essa ideia que só é no êxito, não. Porque o engenheiro não recebe só se o prédio não cair. O médico não recebe só se a pessoa for operada adequadamente e tal. É pelo trabalho em si. Então, o ideal é que se cobre um pouquinho no começo e o êxito no final. É porque também faz a conscientização do cliente. Olha só, a tua causa, a gente pode ganhar, um exemplo da área penal. Ó, pelo histórico, pelas provas, tu vai ser condenado. O que eu vou tentar fazer é minimizar a pena. Agora, não vou te iludir que você vai ser absolvido. Então, tem que ser claro com o cliente para depois, ao término, falar assim, não, mas o senhor falou que vai ser absolvido. Né? Também tem essa, né? Então, tem que ser claro para que não tenha nenhum dissabor ou entrevero com o cliente que, não, o senhor prometeu. Prometi, não, ó, a situação é essa, e vamos lá. Vamos tentar minimizar e, quem sabe, né, ter essa visualização também. Mais alguém, Juliana? No formulário não tem, não. Só fizeram alguns comentários elogiando, eu coloquei aqui no chat também. Gostaram bastante do jeito que foi abordado. Não, no decorrer desse nosso projeto, a gente visualiza que todos os palestrantes que compareceram, eles transmitem claramente a atuação deles na área advocatícia, né? A gente agora vai passar para a parte dos procuradores, dos próximos encontros, e os alunos, aqueles que participam, eles se mostram bem otimistas em enveredar na área da advocacia, né? Escolhendo as áreas específicas, né? Dependendo do norte que a pessoa se direciona para poder buscar o desenvolvimento do que ele apurou na sua graduação. Juliana, Mariana? Acho que por enquanto é isso. Não mandaram aí, não. Não, considerando que ninguém mais fez perguntas, eu, de antemão, agradeço ao nosso amigo Tiago, né, pela disposição do horário, entre aspas, matou um pouco da aula dele lá do doutorado para prestigiar o nosso projeto. E eu fico envaidecido, primeiramente, por ter aderido, né, como o fez, de ser parceiro nesse nosso projeto de extensão, mas também por ter disponibilizado o seu horário, sua experiência profissional, que isso fortalece a visualização do graduando na sua vida. Eu lembro, quando eu fiz o curso de Direito lá na FRJ, eu saí cego, né? Porque naquele período não tinha uma divulgação como vocês. Tem estágio ali, tem estágio aqui. É uma coisa bem remota esse tipo de divulgação. Hoje em dia, com a mídia, a gente contempla muitas oportunidades de estágio voluntário, não precisa ser remunerado, mas o que o graduando quer é aprender. Ele tem que aprender como é feito na prática. Eu até costumo falar em sala de aula, nós estamos aqui no processo penal. Teoria, porque na prática acontece de forma diversa. E eu passo para eles como também ocorre na parte prática. E também nas outras disciplinas, nas outras áreas, o desenvolvimento do direito na prática, ele acompanha a teoria, mas há um dinamismo, há como se diz, um encurtamento de trajetórias, porque o operador, na prática, ele tem uma visualização da sua experiência profissional. E é isso que a gente quer, pelo menos, trazer à luz do graduando o que ele vai encontrar
quando se profissionalizar, quando terminar o curso e nas áreas que eles optarem ou que a vida os levar, né? Vida leva eu, né? Não tem uma musiquinha dessa daí? E é o que acontece, né? E o nosso amigo Tiago, ele participou dessa visualização para transmitir aos nossos graduandos, e eu fico muito agradecido pela sua participação, né? Em outras oportunidades ainda vou me socorrer do Tiago, para que ele possa trazer mais orientações aos nossos graduandos, né? E eu agradeço e fico à sua disposição também para qualquer coisa lá na UF. Semestre que vem, em teoria, está todo mundo lá, ao vivo e a cores. É isso, eu que agradeço, né, uma vez mais a oportunidade e finalizo dizendo para contar com a ordem, sempre, e contem comigo também sempre que possível, que é uma honra retornar à minha casa da graduação, é uma honra colaborar com a UF aqui em Macaé, enfim, é uma satisfação. Contem comigo no que precisar. Os colegas também que quiserem, enfim, depois mandar alguma mensagem, trocar alguma ideia, fico à disposição, que o meu interesse aqui é somar e juntos somos mais fortes. Obrigado. Com certeza. Juliana, vamos à nossa foto. No finalzinho, Andréia, a Raíssa, né? A Daniela, queiram aparecer para que a Juliana tire a foto daqueles que Professor, estão eu não aqui. sei tirar esse print no computador. Quem faz isso é a Natália. Eu vou tirar do meu celular. Não sei. Tira. Vou tirar do celular. Então, faça o X, né? Olha, quando for fazer, dê a dica para que o pessoal possa... Pode sorrir. Pode sorrir. Foi. Foi. Obrigada. Daniela não tinha como ligar a câmera, mas participaram, né? Mais uma vez, eu agradeço ao Tiago a oportunidade, brilhantando aqui o nosso projeto com a sua experiência profissional. E é sempre bom e salutar, porque a visualização, a ampliação de visão do graduando, ela se expande. Porque o mundo da teoria é uma coisa, mas a visualização prática que é levada ao graduando, até eles, quando fazem, a Juliana e a Mariana fazem na Defensoria Pública, aqueles casos que aparecem, né? Eles ficam ali em cima, é isso? É isso que o professor falou em sala de aula? É isso? Né? Porque área civil, família, o defensor público, ele atua em tudo. Então, ele é multifacetário. Então, dependendo da área da defensoria que eles estão, eles ampliam a visão e é uma absorção. Você nunca mais esquece, porque tu está na prática. Às vezes, na teoria, a pessoa estuda aquele negócio e depois esqueci. Mas na prática é totalmente diferente. Eu tive uma experiência lá no FRJ que foi processo civil. E eu nunca tinha visto processo civil. Eu ficava olhando, o professor falava, eu não alcançava o que ele falava. Quando eu fui analista do TJ, eu caí numa vara civil. Aí eu ficava sentado lá atrás, pensando, é isso? Uso capião, despejo, denunciação de obra nova, apareceu os negócios, falei, é isso? Você não esquece e você absorve aquilo. É uma experiência que ele leva no decorrer da sua vida profissional. É algo interessante que eu repasso sempre para os alunos. Tem uma frase que é atribuída a Engels, que fala, Frederick Engels, que é uma grama de prática não vale 1 tonelada de teoria. Então, com certeza. Acho que é por aí. Não, com certeza. É uma vivência que ninguém vai te tirar. E você vai aplicar num caso futuro